E nos últimos dias, nós temos vivenciado casos de ameaças de violência nas escolas em todo o país. Em decorrência desse problema, convidamos o vereador Betinho, defensor da presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, além de outras propostas para a educação. E ele que vai participar aqui do programa Expediente, eu já começo agradecendo a presença dele aqui, atendendo o nosso convite para participar do Expediente. Bem, vereador, bom dia e obrigado pela presença do senhor. Bom dia, Pio. Sempre um prazer estar com vocês aqui para falarmos um pouco mais da nossa atuação parlamentar. O senhor sempre defendeu a presença, de assistentes sociais e psicólogos dentro das escolas para atender problemas que acontecem, que é corriqueiro dentro de uma escola. Só que agora nós temos uma que é ameaça em escola em todo o país. Como é que está essa decisão do Executivo? Ele já definiu quais são os assistentes sociais e psicólogos que vão participar das escolas ou ainda falta alguma coisa? Pio, realmente a gente está em fase, como posso dizer, de tratativas, né? Essa é uma pauta que a gente vem há mais de 5 anos já dialogando com o Executivo, desde o meu segundo mandato. Então esse é um assunto que agora é tão atual, que a gente tem visto tanto de situações de violência, e nós devemos deixar bem claro uma situação. Não é que o problema é dentro da escola, mas ele se revela dentro da escola, né? E lamentavelmente a gente tem presenciado aí inúmeras situações aí de violências, né? Inclusive algumas situações que culminaram em tragédia. Então a gente percebe que a sociedade ela vem, principalmente do pós-pandemia, acelerou bastante essa questão do suicídio, da depressão, dos problemas familiares, né? A gente percebe que em muitos casos o alto índice de divórcio, isso acaba interferindo muito grande, né? E lamentavelmente aqui na capital, a gente é conhecido como a capital, que tem um índice muito grande de divórcio. Então quando isso ocorre e tem uma criança na fase da adolescência, é difícil conciliar com tudo isso, e muitas vezes toda essa carga emocional, né? Muitos adolescentes não sabem lidar com isso. E muitos acabam partindo por esse caminho de tentativa de suicídio, depressão. Então, o psicólogo e assistente social atuando dentro da escola, ele vai ajudar muito para que seja um ambiente mais agradável, porque a escola tem que ser um ambiente de inclusão, onde o aluno se sinta acolhido, né? Uma vez que muitas vezes ele não vê isso dentro da casa, ele vê o pai muitas vezes agredindo a mãe, ou problemas com álcool, drogas, né? Abuso sexual, que lamentavelmente muitos casos ocorrendo aqui também em Campo Grande. Então essa é a nossa preocupação, e identificar o quanto antes isso, para que essas crianças elas possam ter um devido tratamento para as pessoas, né, profissionais especializados. Então o psicólogo e o assistente social atuando dentro da escola, que essa é a proposta da Lei Federal 13935 de 2019. Até porque temos recursos para isso. Qual que é o entrave hoje? É a lei de responsabilidade fiscal, né, que a prefeita ela está acima do limite prudencial, mas qual que é o presente momento? A gente vai buscar vamos dizer assim, fazer um TAC, né, chamar o Ministério Público para fazer um termo de ajuste de conduta, porque não envolve recurso, né, municipal, o recurso vem do Fundeb, né? Que quando mudou em 2020 a lei do Fundeb, então já se preveu dentro dessa mudança, que saiu de 10% para 23%, que é escalonado. Até 2026 ele vai chegar a 23%, ou seja, de 10% passar para 23%, vai mais que dobrar. O ano 2022 recebemos 750 milhões do Fundeb aqui. Então, ou seja, tem recurso federal garantido para isso. É só ajustar a forma legal para que a prefeita não possa incorrer em crime de improbidade administrativa. Eu acredito, chamando os órgãos competentes, vai entender a importância, né, para o atual momento que as escolas vêm vivenciando. Então, nós estamos nessa fase, estamos tentando agora para esse mês de maio deste ano, para a gente fazer uma reunião com a Prefeitura, a Secretaria de Educação, o Ministério Público, e buscar esse mecanismo e tentar elaborar esse TAC para que a gente possa ter sucesso nessa missão, para voltar o segundo semestre já com essa perspectiva de colocar esses profissionais nas escolas. Agora, estou um valor aí, né, de 750 milhões que foi recebido ano passado, é isso? Sim. E esse ano, qual que é a previsão? Então, é porque como ele cresce exponencial, então quando mudou 2020, 2021 já passou a valer. Então de 10, 12, 15, 17%. Então inclusive amanhã nós vamos ter uma
prestação de contas, né? Então, eu não tenho esse fechamento, mas ele vai crescer, que ele cresce geralmente 2% de ano a ano, né? Então, com certeza vai ter um recurso muito maior. E ela já vai aparecer nessa prestação de contas do município, que vai ser realizada uma Ele audiência pública da ele fecha quadrimestralmente, né? Tá. Então, é possível que esse valor maior a gente vai ter no último quadrimestre. Aí você consegue ter uma medição melhor de quanto foi de um ano para o outro. Mas o que eu posso dizer em percentuais, cada ano é 2% a mais que venha crescendo dentro do Fundeb. A lei já determina que os psicólogos, assistentes sociais devem estar dentro das escolas? É isso que é bacana, porque quando a Lei 14.103 de 2020, que é a lei que regula o Fundeb, antes não tinha como, porque não tinha previsão orçamentária. Então, né, o ex-presidente Bolsonaro, o que ele fez? Quando mudou, ele já amarrou a 13.935 na 14.103 de 2020, ou seja, é a lei que contempla psicólogo e assistente social, ou seja, pode usar esse recurso para pagar estes profissionais garantido em lei. Agora, o senhor falou que a prefeitura tem essa preocupação, né, de não incorrer na improbidade administrativa, mas com a participação do Ministério Público, isso pode ser possível? É possível, buscar caminhos. Por exemplo, o PROINC, se você for olhar, né, desde gestões anteriores, tinha lá um TAC com o Ministério Público para regulamentar. Então, há caminhos, né, até em virtude dos acontecimentos nas escolas, ou seja, a causa ela é muito maior. Justifica, né? Tem como se justificar a real necessidade, né, de a gente tomar essas medidas urgentes, uma vez, né, que você não está tirando recursos, né, você já tem uma lei específica, federal inclusive, garantindo o recurso. É só legalizar a forma dela poder utilizar esse recurso sem fazer com que entenda que está querendo burlar, né, a lei de responsabilidade fiscal. Dentro dessa vinda desse recurso do Fundeb, ela vem carimbada para atender assistentes sociais e psicólogos ou não? Não, ela atende a educação de forma geral, pagamento dos professores, tem um limite estabelecido que você possa usar para reformas, enfim. E também pode pagar o psicólogo e assistente social. Então, não tem um valor definido, mas a lei deixa muito claro que você pode utilizar parte desse recurso para fazer o pagamento desses profissionais. A gente sabe da luta do senhor com relação à presença do assistente social e do psicólogo dentro das escolas. Como é que tem sido essa conversa? Hoje nós temos quantos profissionais atuando nessa área dentro da escola? Hoje tem um programa, Pio, um pouco diferente, é o chamado Valorizando a Vida, né? Valorizando a Vida, ele é bom, não posso dizer que... Acho que tudo que a gente... você não tinha nada e você começa a ter alguma coisa, ótimo. Né? Mas qual que é a minha reticência em relação ao Valorizando a Vida? É que ele só atua quando, por exemplo, aconteceu uma denúncia, um estupro, aí vai lá. Então a gente fica sempre enxugando gelo. Depois que ocorreu, você vai ver o que pode... Não, o processo é o contrário. O profissional tem que estar dentro da escola, dentro da comunidade, atuando, olhando algumas situações. Porque essa criança, poxa, era alegre, brincava e de repente ela está num canto, está fechada, as notas caíram. O que está acontecendo com essa criança? E muitas vezes ela pode estar sendo vítima de um abuso sexual, de violência, né? E ninguém teve esse olhar clínico para estar atuando rapidamente. Então o objetivo é atuar de forma preventiva, cuidando dessa saúde emocional dessas crianças, para que elas possam ter um ambiente saudável, que na escola tenham o prazer de estar ali e, obviamente, adquirir conhecimentos. Quer dizer, esse profissional consegue identificar esse problema que o senhor citou, por exemplo? Porque assim, veja bem, o professor, não que ele não tenha habilidade, qualquer ser humano percebe às vezes, né? Mas ele está ali para lecionar, para cuidar do conteúdo pedagógico, então não é uma atribuição. Né? Eu costumo dizer que ser professor na rede pública hoje é muito desafiador, porque ele é um pouco pai, mãe, um pouco psicólogo, né? Porque muitas vezes a criança está tão carente de tudo, de atenção, de um afeto, de um abraço, né? E isso vai parar na mão do professor. Então, você tendo esses profissionais, vai muito contribuir com o professor, tira um pouco dessa carga emocional, que o professor às vezes detecta situações como essa, né? E fica difícil como lidar com isso, quem que vai encaminhar, para qual órgão, né? Então, você tendo os profissionais cuidando disso, fica mais suave, vamos dizer assim, o professor, para ele ter esse ambiente favorável para que o aluno possa estar focado na aula e adquirir conhecimento. Essa entrada do psicólogo e do assistente social seria através de concurso público? Como é que funcionaria isso no primeiro momento, vereador? No primeiro momento, Pio, eu acredito que nós deveríamos fazer um processo seletivo. Para você ter uma ideia, o psicólogo não, já tem na grade dele formação escolar, né, quando ele está fazendo a faculdade. Agora, já o assistente social não tinha, isso mexeu com toda a estrutura, que até a Faculdade Nova Oeste abriu pós, a especialização do assistente social dentro da educação. Então, é um ambiente totalmente novo, né? A lei foi aprovada em 2019, então o que eu sugeri, inclusive, nas reuniões que tivemos com a prefeita, com a Secretaria de Finanças, com a CEMED, é que nós
no primeiro momento, abrisse um processo seletivo. E, posteriormente, até para que você ia selecionar os profissionais que melhor se encaixassem dentro do perfil que a gente quer para atuar dentro da educação. E, obviamente, que depois partiria-se para um processo de concurso, como é hoje os professores, né? Você tem modalidade de convocado, você tem modalidade de processo seletivo também, como você tem do concursado. Mas eu entendo que futuramente teria que ser até concursado mesmo. E como é que o senhor está enxergando esse problema da violência que acaba cercando as escolas de todas as formas? O que eu vejo? Eu fiquei até feliz de ver que a prefeita anunciou 40 milhões de investimento para a reforma das escolas, né? Eu, presencialmente, visitei uma EMEI há uns 20 dias atrás. Então, lá eu vi uma situação que, se você pisou, se você fizer muito esforço para atravessar um muro muito baixo, você vê uma EMEI, criança pequena, né? E aí, logo em seguida, começou aqueles ataques, depois achou um cara, inclusive, dentro do banheiro lá, para você ter uma ideia. Imagina, quando foram fazer uma varredura, o cara estava lá dentro. Então, assim, graças a Deus não aconteceu nada, mas isso preocupa. Então, nessa reforma, então é que é um assunto que eu venho discutindo já na Câmara, que seja feito uma análise geral das escolas, aquelas que têm esses muros baixos, para que possa fazer um muro mais alto e também, por que não colocar já as medidas de segurança, cercas elétricas, uma vez que você já vai trabalhar a reforma, né, olha a parte estrutural que precisa, mas também essa parte de adequações já, que a gente vive um novo momento. Se você for olhar, isso acontece nas nossas casas hoje, né? Na década de 80 era uma situação, ninguém tinha portão quase, muro, né? Você tinha um relacionamento fácil, conhecia os seus vizinhos todos por nome. Hoje é uma outra realidade. Hoje grande parte chega na tua casa, você entra, você tem cerca elétrica, você tem câmera, você que está fechado, né? Mas, enfim, os índices de violência cresceram muito e requer cuidados. Eu acredito que nós precisamos ter esse olhar também dentro da educação agora com esses acontecimentos aí. O governo federal vai liberar um recurso, né? Sim, o governo federal. Esses 40 milhões que a prefeita falou que vai trabalhar na reforma, não tem nada a ver ainda com esse recurso que vem do governo federal? Não, isso ele anunciou pelo que ele já tem garantido, mas aí vamos ver como que vai ser quando vir, não sabendo ainda o que vai vir, né, especificamente para Campo Grande, mas é um incremento a mais até para que a gente possa também cobrar o executivo que faça essas devidas adequações.